todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra, aqui na TV Capital, canal 9.1. A nossa emissora que tem alcance em Cuiabá, Rondonópolis e toda a Baixada Cuiabana. E é claro que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E hoje, pessoal, estou recebendo aqui dois convidados assim muito especiais, um casal que são assim abençoadíssimos. Estava desejoso em entrevistar esse casal e hoje a gente recebe aqui eles que são influenciadores, influenciam pessoas, são empresários, estão aqui hoje para contar um pouquinho da história de vida deles, conversão. Prepara seu coração porque vem muita coisa boa. Então recebam com muito carinho aqui Mari Ferrari e Luan Zanol. Sejam muito bem-vindos. Olá, Obrigado. muito obrigada. Adorei a apresentação. E aí estão aqui assim com o coração transbordando com muita coisa boa para trazer para vocês. Então, se você está assistindo através do nosso canal no YouTube também, já compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, porque eu tenho certeza, com o conteúdo que você vai assistir aqui hoje, com certeza vai abençoar outras pessoas. Então, você já pode compartilhar tudo que você vê aqui, já manda falar, estão com dois convidados ali na TV Capital muito especiais, estão falando uma história que parece com a minha, ou passaram por alguma situação que eu estou vivenciando, que eu vivenciei. E já envia para alguém, seja um propagador da palavra de Deus, que com certeza também você vai ser abençoado, tá bom? E eu queria que vocês contassem, pode começar pela Mari aqui, um pouquinho da sua história, Mari, quem é a Mari Ferrari, e depois a gente vai passar por um processo, como que foi sua conversão, como que conheceu o Luan, a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês. Então, pessoal, senta que lá vem a história. Bom, olá, gente. Eu sou a Mari Ferrari, Mary Ferrari. Meu nome, na real, de batismo é Maria Cláudia Ferrari, porque toda vez que eu falo Mari, às vezes acontece de alguns acharem que eu me chamo Mariana, mas é Maria. Eu sou de Rondonópolis, nasci e cresci em Rondonópolis, me mudei para Cuiabá em 2021 e comecei a trabalhar como influenciadora digital, já estando na faculdade de psicologia, pois sou psicóloga, mas eu atuava como influenciadora desde 2019. E aí, com todo o percurso ali de começar a se encerrar a faculdade, chegando perto ali de pegar o diploma em mãos em 2023, eu comecei a me afastar um pouquinho mais dessa atuação como influenciadora, no quesito mais fazer parcerias e, enfim, provadores e aquelas coisas. E comecei a focar um pouco mais nos conteúdos, em especial por estar apertada ali com a faculdade, nos conteúdos como casal, a gente criando, fazendo criação de conteúdo mesmo, conteúdos bastante viralizados, inclusive no nosso perfil. E foi uma forma de eu ainda estar presente ali na internet. Mas aí, com o diploma em mãos e já começando de fato com a atuação como psicóloga, muita coisa mudou. O ano de 2023, logo assim, recém-formada, com o CRP em mãos, ele foi um divisor de águas para mim. Profissionalmente falando, pessoalmente e espiritualmente falando. Porque foi lá que eu comecei, naquele período que foi como se fosse um certo limbo de eu estar bem perdida. Porque quando a gente sai da faculdade, gente, acho que é inevitável e é quase todas as áreas isso. Não posso falar por todas, mas quase todas. A gente sai perdido. Como é que funciona o mercado de trabalho? Onde que eu vou? Que atuação que é? Como que eu começo a trabalhar? Você não sabe de nada. E o que você sabe é tão pouco. E aí, principalmente hoje com isso das redes sociais, né? A gente sai tendo que ter aquela presença no digital, criação. Por mais que era uma coisa que eu sempre tive habilidade, facilidade, eu olhava e ficava pensando, gente, como que eu vou ser vista como psicóloga se eu ainda sou vista como influenciadora? E até hoje, parte de mim sofre com esse dilema. Mas estamos já trilhando um outro caminho aí, que, glória a Deus, esse ano eu vou conseguir me reposicionar quanto a isso. Mas eu sou hoje casada com o Luan, sou senhora, casada com o amor da minha vida desde o ano passado, desde 2024, dia 5 de julho foi o nosso casamento, que foi um grande milagre na nossa vida também. E nosso relacionamento, inclusive, ele começou na pandemia, em 2020. E eu diria que o nosso processo de conversão, eu sempre falo nosso, porque foi conjunto. Graças a Deus foi bastante conjunto. Eu já conhecia o amor de Cristo por ter nascido ali no berço católico. Tive muitas vivências em acampamentos, servindo. E aí, aos meus 18 anos, eu conheci o que era o amor de Cristo. Mas eu nunca, de fato, tinha construído uma intimidade, não tinha entendimento da base real ali da palavra. Não tinha isso, sabe? Esse vínculo real. Mas eu conheci o amor dele e sabia que era uma coisa muito boa, mas
eu meio que depositei a vivência, a experiência ali de sentir novamente aquilo nos servirs. E aí eu servi várias vezes em vários acampamentos, mas com o tempo fui me afastando. E aí nesse ano de 2023, muita coisa começou a acontecer, eu estava afastada. E foi quando o nosso processo de conversão começou, nosso em conjunto. Porque o que aconteceu comigo, eu só orava para que pudesse acontecer com ele, por eu já ter conhecido o que era o amor, né? E aí eu queria só que acontecesse com ele. E aconteceu, graças a Deus. Nossa, que coisa boa, hein? Além de ser tocada, já falou, meu Deus, outra pessoa se... Vambora, vamos junto. E ele, felizmente, foi. Mas antes de contar esse processo, quem é você? Conta sobre você. Agora pode falar. Tá, vou chegar até esse ponto que daí a gente segue Isso, junto, ótimo. né? Bom, meu nome é Luan Zanol. A minha história no mercado digital começa com mais ou menos 16 anos. Por conta da empresa, né? Então, a Atacadão Suplemento, ela tem 10 anos hoje de mercado. Ela começou em 2015, mas a ideia dela começou em mais ou menos 2014. Em 2014, eu já trabalhava com meu pai. Aqui em Cuiabá mesmo. Aqui em Cuiabá. Sou nascido e criado em Cuiabá. Aqui, ele tinha uma empresa de distribuição de medicamento. E aí, lá dentro, começou a surgir a oportunidade de trabalhar com um suplemento. E nos meus 16 anos, eu já comecei a participar disso. Então, desenvolvi o interesse pela parte de suplemento. E foi quando eu decidi investir nisso, né? Viver isso. Então, por conta do meu trabalho, eu decidi entrar na internet. E aí, eu comecei a mesclar alguns conteúdos. Então, eu fazia um conteúdo de humor, um conteúdo de lifestyle fitness. Então, eu postava dieta, treino, conteúdo voltado a isso, porque era isso que eu gostava de estudar. E aí, nessa caminhada, eu peguei o gosto pela internet, porque me ajudava a vender produto da loja. Então, eu começava a fazer as duas coisas. E aí, eu entrei naquele... Na época, chamava Musical.ly, que é o TikTok hoje, né? E eu comecei a fazer alguns vídeos ali eu comecei a viralizar e pegar gosto. Então, eu falei, cara, eu vou aproveitar isso. Eu vou pegar os vídeos que chamam a atenção, né, das pessoas e vou vender o meu produto. Então, eu fazia um pouquinho de cada e foi quando o negócio começou a acontecer. Quando a gente se conheceu, eu já tinha alguns seguidores aí, já estava bem desenvolvido na internet. E eu sempre fui católico, né, mas eu não frequentava com assim, tanta intensidade. E por conta desse amor que ela já conhecia, quando a gente decidiu noivar, ela queria buscar esse amor de novo, né? Então, a gente começou a buscar opções onde ela se sentisse confortável. Por que eu digo ela? Porque eu estava indo por ela. Eu não tinha essa vontade que ela tinha, mas eu sempre fui muito parceiro. Então, cara, se te faz bem, eu tô junto, né? Então, a gente foi frequentando alguns lugares até que a gente se encontrou em Lagoinha, Cuiabá. Foi muito rápido? Não, mas foi Não, bacana. Né? Tá no tempo certo. Você né? parou até no tempo certo, que tinha até um comentário para fazer. Eu lembro de ter assistido o primeiro story, acho que no dia que você visitou a Lagoinha. Foi tão interessante, porque eu acho que depois vocês saíram pra comer, e ela falou, alguém perguntou, e como que foi? E aí você falou... Nossa, verdade, acho que foi mesmo no primeiro dia que a gente ainda, nem me lembrava disso. E aí você filmou, foi bom, né? Foi a experiência, foi bom. Foi muito diferente de tudo que a gente Muito esperava, diferente. positivamente, ainda bem. Porque o que acontece é que as pessoas, elas criam umas ideias, lógico que com base em algumas coisas que veem em outras denominações e generaliza tudo isso, né? Mas o interessante é isso, cada um ter a sua experiência para realmente tirar a prova. Não, é interessante, é algo bom. E aí, na conversão, como que foi, agora falando mais da sua parte, Luan, esse encontro, esse impacto, o que te chamou a atenção a falar assim, não, esse amor que a Mari viveu, eu experimentei, eu acho que é isso. Cara, foi um processo. Eu não sei se não foi difícil, é porque as coisas com a gente nunca foram difíceis, né? Sempre foram leves. A gente brinca que somos queridinhos do Senhor e falam isso pra gente. Hoje a gente crê, realmente, acho que a gente é mesmo. Foi uma forma muito leve, cara, porque começou por a gente se sentir à vontade lá, né? E com os domingos a gente decidiu, não, a gente tá noivo, vamos ver o que tem aqui na igreja pra gente poder aprender, né, o casamento e tal. E aí noivos e morando junto, tá? Só pra gente pontuar isso. A gente era noivo e tava morando junto já. E aí, dentro da igreja, a gente já tava fazendo uma consultoria financeira, né? Porque eu sempre me preocupei com essa coisa da empresa. Eu falei, cara, a gente precisa organizar para que a gente possa ter uma vida tranquila no quesito financeiro. Então, a gente começou a fazer uma consultoria financeira, mas a gente queria aproveitar para aprender mais, para começar certo, sabe?
Então a gente já estava morando junto, mas o começar certo que eu digo era o casamento certo. E aí surgiu a oportunidade de a gente conhecer o Bem Casados, que é um curso de casais na igreja. E o Bem Casados, o curso... é Gerações? Como é o nome? Gerações. O Gerações ele tem vários cursos, que é para quem quer namorar, para quem quer noivar. Vários núcleos. Isso. E aí tinha um de noivos, né? Acho que era o Começando Certo, Começando era Certo. o de namorados. Aí tinha um outro... Que era de noivo. Alguma coisa noivos, que Era era isso noivos. que a gente queria fazer, de noivo, porque a gente tava noivo. Na nossa inocência. Exato. Olha Falou, só vamos como ver era esse crua negócio da de noivo. palavra. Nós já pulou os que estão namorando mesmo. Pois é, mas a gente não tinha essa noção. Porque Ainda. pra gente tava assim, pô, a gente tá noivo, então é o curso de noivo. Óbvio, é óbvio. Não tem, né? Na verdade, a cabeça é assim, nós já somos casados. Agora o que a gente quer fazer é só o processo Então, mas A gente não gente, tinha... então, a gente mesmo... tinha esse entendimento, É né? por conta da palavra, o entendimento Aham. básico. Hoje a gente entendimento vê da assim, meu Deus, que tontos. Mas não, realmente, não tava ali no nosso entendimento e com tanta clareza pra gente. A gente, como noivos, a gente pensava, não, mesmo a gente morando junto, nós somos só noivos, a gente não tá casado, não teve uma bênção ainda e tal, então a gente não é casado, a gente Sim. é noivo. Mas já morando junto. Exato. Olha a inocência. Porque a gente não Pra tinha falar outra entendimento da coisa. palavra, entendeu? E como a gente não tinha entendimento da palavra, o que E aí- tava na nossa cabeça era o certo. E foi né? assim que a gente entrou em contato com esse pessoal do Gerações, Sim. porque eles passaram assim de recado de final de curso, né? Falando dos cursos, dessas opções. A gente entrou em contato achando que a gente ia fazer esse de noivos. Aí não foi o caso, né? E aí a gente foi fazer o curso Bem casados. Bem Casados, Isso. porque a gente descobriu que não Morando era de junto, noivo, que a era gente já tava casado. morando junto. É. E aí a gente ficou meio assim, cara, será que a gente vai? Será que não vai? Porque a gente tá errado, né? Segundo a palavra. Então, a gente vai ser julgado, alguém vai olhar torto, vai dar uma cutucada na gente. Como mas, assim? exato. Querendo aí- ou não, são pessoas públicas. Exato. Foi por isso que a gente até teve esse receio. E Lagoinha Exato. jamais deu motivos pra gente ter esse receio. A gente sempre foi muito bem recebido e acolhido, sabe? Então a gente pensava, não, eles vão julgar a gente. Ai, olha só esse casal aí que namora, mora junto, tá noivo. Esses A jovens. gente né? jurava, né? E não, fomos muito bem acolhidos. E aí Muito a gente bem acolhidos. fez e começou a viver entrando de cabeça ali na palavra no curso, bem casados. E aí foi quando, voltando a responder a pergunta que você fez, e foi quando aí eu comecei a sentir tocado, sabe? Porque eu comecei a entender qual era o meu papel dentro do relacionamento e conhecer mais sobre a palavra. E aí eu fui testando, sabe? Eu diria que é mais um teste, né? Eu fui testando algumas coisas que eu lia na palavra. Então, o papel do homem, né? O papel da mulher. E tinha muita coisa ali que a gente que a gente trazia, que é da sociedade. Tipo, tem que dividir tudo, é tudo igual. Então, aí eu pensava assim, pô, tem que dividir tudo, então vamos rachar a conta igual, vamos... chegou o pedido do iFood, hoje eu desço, amanhã você desce, tudo igual, sabe? De uma forma bem... Os princípios lá de fora. sabe? Não, o princípio é outra conversa, sabe? Mas a gente não tinha entendimento da palavra, né? Então, e quando você não tem entendimento sobre algo, qualquer coisa serve, né? A gente vem baseado no que a gente foi informado. No caso, eu sempre estava no TikTok e no Instagram, então era a minha base, né? E aí Boas referências. Exato, olha o nível das referências, né? E aí eu comecei a testar, de fato, Falei, cara, eu vou experimentar isso, sabe? Vamos ver. E aí eu via que quando eu decidi, só eu descer para pegar o iFood, algumas coisas começaram a mudar. Parece que é bobo, cara, mas é muito simples, porque eu tô falando de uma atitude, mas essa atitude pequena, ela é movida por um princípio, que é, de fato, o posicionamento dentro do relacionamento. E isso muda o jogo totalmente, né? E aí eu falei, vou testar mais alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a testar a oração em silêncio, né? Mateus 6:6, que é: entre no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Falei, cara, vou conversar com esse cara aí, vamos ver se ele é gente boa mesmo, né? E aí eu no carro, às vezes, quando eu ouvindo um louvor, e eu orava sozinho, né? Falava, Deus, e aí? O que eu falo aqui, né? Como que é esse negócio, né? Não tinha essa... É porque a gente pensa e fala, ó, Deus. Que tem que ter Soberano, todo um tu és ritual para Senhor. isso. Aham. A gente até fala assim, nossa, esse Deus é quase intocável, né? Não sei. E aí eu falava, cara, vamos... E aí as coisas foram acontecendo e a gente... Uma coisa que a gente sempre preservou nesse relacionamento, desde quando a gente ficava, né? Era conversar sobre tudo. A gente sempre foi muito sincero. Então, quando tinha algo que tinha uma pulguinha atrás da orelha, eu conversava com ela. Eu falava, amor, olha só que engraçado, né, cara? Eu não falava que era Deus que estava agindo, mas olha só como as coisas são engraçadas. Do nada,
né? A gente sempre gosta Que de a gente coincidência. brincar do nada, né? Porque magicamente ou do nada é um mover muito grande do Espírito Santo. Do nada, um amigo apareceu lá na loja, porque eu precisava muito de ajuda de um carro específico, esse amigo tinha esse carro e tinha tempo para me ajudar. Por exemplo, tinha um evento no final de semana na em Tocantins, e a gente trabalha com uma máquina de sorvete de whey, e eu tinha que levar, mas eu não tinha carro para levar. E por acaso, nessa manhã, esse amigo apareceu lá e eu conversei e falou, não, cara, eu vou lá. E o cara colocou o negócio no carro, levou, ficou comigo lá, ajudou, levou de volta. Então, aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer, sem eu precisar mover muito, sabe? E aí eu falei, cara, que engraçado, né? E é um cara tão bom, gente boa, né? Mas... E aí eu como sempre fui muito racional. Eu falo, não, é porque eu sempre preservei essa amizade. Então, por isso que ele tava lá, sabe? Tentando fechar a conta. Aí já né? eu nessa Tentando história, fazer... não, então, nossa, Eu você de não vê exatas, que poderia né? ser, assim, um cuidado, sabe? De algo, de alguém, Exato. tentando E revelar aí, isso como eu pra sempre ele. fui muito da matemática, né? Eu tentava achar um cálculo onde a matemática fechasse, né? E aí começou essas coisas e eu comecei a sentir esse agir diferente, né? E de acordo com o Bem Casados e essa forma da gente frequentar a Lagoinha com muita frequência, a gente foi sendo edificado pela palavra e isso moveu em mim a vontade de fato de ler a Bíblia, né? Então eu comecei a todo dia receber uma notificação, né? Uma palavra. E eu comecei a buscar de fato isso e comecei a sentir o amor de Deus. Mas o que eu acredito que foi, assim, a revelação intensa de eu falar que eu queimei, assim, sabe? Que o Espírito Santo me pegou de jeito, assim, que eu falar, cara, eu tô... queria pular pegando e... fogo. eu tô pegando fogo. Foi quando a gente começou a ajudar o movimento do Rio Grande do Sul. E eu ajudei um pessoal que estava arrecadando alimentos. Fiz ali ações, né, e tal, arrecadei durante a empresa. E aí, um pessoal que a gente ajudou, eles estavam saindo do Sinuelo. E aí, eu estava fazendo vídeo deles e tal. E aí, nessa saída deles, eu fiz uma oração muito forte, que falava assim, Deus, eis-me aqui. O que eu posso fazer? De fato, é melhor que eu fique aqui arrecade alimentos? Ou o Senhor quer que eu vá até o Rio Grande do Sul? Porque eu tenho preparo físico, eu tenho preparo mental, psicológico, e eu estou disposto. Mas eu preciso de clareza, porque eu sou meio lerdo para essas coisas, sabe? Mas eu fiz essa oração que eu chorava e meu sangue fervia, sabe? Uma coisa muito intensa. E aí, beleza, aquilo passou. E no dia seguinte, um amigo meu, Moisés, me liga e fala, cara, eu tô sentindo no meu coração que eu quero ir para lá. Fala, cara, vamos orar um pouco, vamos ver o que vai ser. E aí tem o Café com Deus Pai, né? Que todo dia, era dia 10 de maio, ele compartilha uma palavra que é sobre ajudar os outros. E a história que ele conta é de uma enchente que a família dele abriu a casa dele com o que tinha, do jeito que tava, para receber pessoas, alimentar e tal. E aí eu mandei isso pra ele. Ele falou, cara, é o sinal. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente postou um vídeo fazendo arrecadação porque a gente conseguiu um caminhão e tinha 14 mil de custos para poder pagar combustível, levar. E aí começou a arrecadar alimentos, né? Tudo do zero, porque não tinha nada. E aí a gente postou esse vídeo no meio-dia. No mesmo dia a gente já tinha 20 mil reais na conta. E no dia seguinte a gente recebeu outra ligação de outro caminhão pagando tudo. 48 horas, tudo isso acontecendo. Então, no outro dia, o caminhão que a gente ia gastar 14 mil, a gente não ia gastar mais nada com o dobro de espaço. E aí, em 3 dias, a gente encheu um bitrem. No fim das contas, a gente enviou 2 remessas, foram mais 150 toneladas de alimento. Mas em 3 dias, a gente estava pronto dentro do carro, com o caminhão cheio, e a gente foi para o Rio Grande do Sul sem direção, sabe? Realmente confiando que Deus ia conectar a gente com pessoas. E assim ele fez. Porque o movimento que a gente via era que o alimento que saía daqui, algumas vezes não chegava lá ou ele era controlado, sabe? E a nossa intenção era alcançar aqueles que não tinham acesso a esses alimentos. Então, a gente precisava ir para que entregasse na mão daqueles que de fato precisavam. Teria que ver, sentir Exato. realmente quem estava Isso. precisando, né? E aí, a gente chegou lá e as regiões do alagamento, ele acontece com, primeiro, a parte que a água vem, né? Que é o... Como que é o nome daquela coisa que segura as comportas, as barragens, né? A barragem, quando ela abre,
tem as primeiras cidades que se chamam Vale do Taquari, que são as cidades que são à beira do rio. Uhum. Essas cidades, elas foram devastadas, porque a força da água levou tudo. Onde a maioria das pessoas estavam dando atenção para a mídia era em Porto Alegre, onde a água só subia. Então, onde a água levou casa, o negócio estava feio, era no Vale do Taquari. Então, aí a gente falou, cara, vamos começar de cima para baixo, que é onde derrubou a barragem. E aí, a gente estava de caminhonete 4x4 e a gente acessava alguns locais que só dava de carro. E aí, a gente encontrava pessoas que não tinham alimento. Então, a gente carregava, o carro cabia 50 cestas básicas, exatamente, e uns 15 colchões que a gente colocava na carroceria o alimento, e em cima do capô não, mas em cima do carro mesmo, os colchões, e amarrava e dava um jeito, sabe? Então vocês De pegavam dentro do caminhão e colocavam na caminhonete para ir. Exato. Tinha um ponto de apoio, né? Exato, onde e aí a gente encontrou um ponto tudo. de apoio, que na primeira remessa foi o alemão lá, que era oficina de carro, uma oficina grande, a gente conseguiu descarregar lá. E a outra foi uma igreja católica já no centro, em Lajeado, que era onde a gente conseguiu fazer uma distribuição mais rápida. E o mover de Deus foi muito grande, cara, porque existiram momentos que a gente não sabia para onde ir e Deus encaminhava a gente sempre encontrava alguém para dar a palavra, sabe? Então, foi um momento de alimento não só físico, mas muito espiritual. Não só para quem a gente dava, mas para a gente que estava ali, sabe? Então, a gente viveu algumas situações específicas, assim, que foi tremendo, assim, que a gente sabe que Deus estava presente ali, que vidas foram salvas através do nosso mover, não só do alimento físico, porque... Porque o psicológico estava abalado. Exato. Gente passando por uma experiência que atípica, né? Então, às vezes um abraço falava até mais que um alimento, Exato. né? E eu acho interessante que tudo isso que você está falando aqui, a gente já entrou dentro de um contexto, mas foi uma forma de Deus trabalhar na vida do Luan. Com certeza. Porque foi uma forma que ele achou. Talvez, se Deus manifestasse de uma forma diferente, o Luan não entenderia que era parte do amor de Deus para a vida dele. Isso. Então, Alan, a gente pode classificar. Começou a desenvolver um relacionamento com o Senhor através da palavra e depois foi provar realmente como que é na prática esse servir, esse amar de verdade, né? E eu acho isso muito bacana, porque quando se fala em Deus e uma parte muito social, eu acho que é algo muito nítido, né? Jesus falou, quando você me viu com fome, com sede, quando você serve um necessitado, um pequenino. Então, é uma forma muito grande de a gente ver essa demonstração de amor. E, Mari, como que você enxergou tudo isso? Ele falando um pouquinho aqui de, isso aqui aconteceu porque tinha que ser assim. A Mari, não, foi alguma coisa assim que ela também não tinha tanta isso. clareza assim, não. Ela disfarçava, né? Mas ela disfarçava. Então, né? Bom, vamos tentar lá para o começo. Eu já tinha ali aquela sede, aquela vontade de buscar um pouco mais daquele amor que eu tinha conhecido, mas eu não sabia como, eu não sabia por onde. Eis que me indicaram, entrei em contato com uma amiga. Verdade. Pois então, eu já sabia, Barão, eu já sabia. Eu recebi uma indicação de uma amiga, porque eu cheguei nela no WhatsApp, a Bianca, casada com o Moisés, inclusive, são nossos afilhados de casamento e padrinhos nossos também. Eu cheguei a entrar em contato com ela e falei assim, amiga Bia, você conhece alguém, uma irmãzinha, alguém assim, que tem o dom da palavra, de direcionamento, unção, não sei. Pois é, eu até então ouvia de falar dessas irmãs do Coque, mas eu não sabia quem era, quem são essas senhoras, hein? Aí, ok, ela me indicou essa tal irmã do Coque, que era minha irmã do Coque mesmo. Eu fui parar na casa dessa irmã. Isso daí foi lá em 2023, num período que eu estava começando a viver... Começando não, assim, estava em meio àquele limbo meu profissional e pessoal, e sedenta espiritualmente, e eu não sabia aonde buscar nem como. Porque como eu tinha tido experiências na católica, eu cheguei logo nessa irmãzinha e falei assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô desesperada, mas ao mesmo tempo eu tô procurando, assim, eu tô olhando para os lados, eu tô com sede de algo e eu tô sentindo eu ser chamada para algo, alguém, alguma aproximação, mas eu realmente não sei aonde. E eu não sei onde eu vou encontrar isso. Que sinceridade. E eu cheguei e falei para ela, eu tô perdida profissionalmente, eu tô perdida isso, eu tô perdida aquilo. Eu vou ficar noiva, até então não estávamos noivos, né? Mas eu sei que eu vou ficar noiva, porque eu dei um prazo pra ele, né? De ficar noiva até uma data tal, e aí aconteceu, né? Aí eu falei assim, eu quero muito estar com esse rapaz, eu quero ser muito feliz com ele, já somos muito felizes. Só que ao mesmo tempo eu tô me sentindo perdida, e eu não sei o que tá me faltando. E aí ela
aquela coisa toda, unção do coque e tudo mais, né? Com a bibliazinha dela na mão e o saião maravilhosa. Ela já logo começou a me revelar algumas coisas. Ela falou, vamos fechar seu olho e vamos orar. Aí a hora que começou assim, eu falei, ai, gente, o que ela vai falar? Eu mal falei nada, né? Aí eu lá, de olho fechado. Vamos lá, recebi. O que eu recebi? Recebi diversas revelações ali naquele dia. Do quão feliz eu seria, nós seríamos no nosso casamento, porque ele aconteceria. No quão encontrados nós seríamos por Cristo também nessa jornada, principalmente do casamento, mas em especial que o que eu estava sentindo sede, vontade de algo era de Cristo, era de construir uma intimidade que eu nunca havia tido com ele. Porque para mim antes eu era acostumada a rezar. Eu era acostumada às rezas mesmo, aquela coisa decorada. E não uma oração de fato, uma meditação na palavra, uma meditação na oração. E ela falou que você está sentindo esse vazio, é do Espírito Santo, é do Senhor. E você vai se encontrar nisso a partir do momento que você se tirar do seu lugar e ir buscar em lugares específicos. Aí eu já, bem direto, mas aonde que é? É na católica, na evangélica? Aonde que é? Não tem como você falar o endereço de uma igreja, alguma coisa assim? Ai, gente, aquele povo que quer tudo de mão beijada. E ela, onde você começar a receber os chamados, vá. E vai de coração aberto. Mas vá de coração aberto ao amor dele. E não às crenças religiosas que você já estabeleceu dentro do seu coração, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E quando ela falou isso, trouxe muita clareza para mim também. Porque como eu vim de uma outra denominação, tinha aqueles costumes e que eu acreditava que aquilo era o certo, então que nessa outra aqui que não tinha aquilo era errado, sabe? Tanto é que na primeira vez que nós fomos na Lagoinha, a primeira experiência por lá, eu me lembro de ir carregando assim, uma inquietação no meu coração, do tipo, Senhor, por favor, me faça eu sentir que eu tô na tua casa, que eu realmente não estou traindo algo que é uma religiosidade enraizada em mim, de hábitos e costumes. Eu quero só sentir você, só sentir o seu amor. Só quero ser lembrada por você, ser tocada, sabe? E assim foi feito quando a gente foi lá. E eu senti logo desde o primeiro momento que a gente entrou. Então, assim, com todas essas bênçãos e palavras e profecias ali, coisa que ela soltou ali pra mim, ficou muito claro pra mim de que eu só deveria buscar construir essa intimidade. E aí, com toda essa construção, né, principalmente nossa como casal, ali na Lagoinha, logo a partir desse primeiro dia, desse primeiro momento, e o momento, inclusive, que eu, nesse primeiro culto, que eu senti, em que eu tive essa certeza de que eu estava no lugar certo e de que eu não deveria ter esse receio, foi no primeiro louvor. O primeiro louvor que tocou lá era uma música que eu dançava e cantava e fervia no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, nos servir como ali na igreja católica. Então, tipo assim, uma denominação diferente, a mesma música, eu cheguei, apagou a luz, eu já, meu Deus do Senhor, um lugar de parede preta, como assim? Como é que funciona esse negócio e tal? Apagou e começou a tocar. No que começou a tocar... A igreja modernizou. Aí eu já desabei. Aí eu já falei, Senhor, já senti. Aí logo de imediato eu senti, sabe, esse abraço, esse acalento. Então, começou por lá e começou tudo assim de uma forma muito leve. Porque a gente crê e a gente vê de muitas pessoas, muitos relatos e testemunhos, né? Que tem gente que vai pela dor e tem gente que vai pelo amor. Mas são muitos mais, assim, pela dor, que buscam ao Senhor e tudo mais. No nosso caso, eu vejo que foi pelo amor. Foi pela leveza. E pela leveza de como tudo aconteceu também, acho que o processo ficou menos complicado, eu diria, né? Porque ser cristão também não é esse mar de rosas que muitas pessoas acham. Então, assim, conforme as revelações, as coisas foram acontecendo e eu fui construindo essa intimidade, eu só consegui orar por uma coisa também. Senhor, por favor, vamos dar um jeito dele conhecer esse amor. Eu só... Acho que ali eu consegui entender realmente o que era interceder por alguém. Porque eu falei com muita sinceridade. Para eu ir sozinha... E eu, por exemplo, pegar, sei lá, uns finais de semana de ter que ir sozinha no culto, eu não sei como vai ser a minha força para sustentar isso. Eu fui muito transparente nas minhas orações. Eu falei, então, Senhor, por favor, faça com que ele tenha pelo menos curiosidade, para que ele sinta, talvez, através de mim, através da minha palavra, através dos meus direcionamentos, ou através da minha perspectiva de ver situações assim, como essa do colega do carro, por exemplo. De eu ir lá e falar bem assim, não, mas você não acha que pode ser um cuidado, assim, de Deus, um anjo? Um anjo, então, assim, alguém enviado, assim, né? Alguém, assim... E foi dessa forma, assim, bastante leve, eu diria, mas... Mas não foi tão fácil assim, não. Não. Vamos falar as coisas difíceis agora? Pode falar. Tá, vamos lá. Que parece tão bonito, gente, né? Vamos falar que é difícil. Ter crente não é fácil, não. É difícil. Não é mesmo. Existem muitas renúncias. Sim. E o meu primeiro convite de renúncia foi com o meu carro. Eu tive um carro que durante 6 anos ali, eu sonhei para tê-lo. E pra gente poder viver o casamento, tomei a decisão de vender ele porque... alguma coisa veio no meu ouvido assim, né? Do nada, de repente.
E falou, cara, vende seu carro. Você não quer viver seu casamento? Vende seu carro. E falou, cara, mas o meu carro, né? Eu sou apaixonado nesse carro. Talvez carro a mesma voz que o Mário tava falando. Exatamente, exatamente. Pois então. E aí eu falei, cara, eu quero muito viver esse casamento. E se não for assim, não tenho, então vamos fazer isso, né? E aí eu decidi vender o carro para que esse dinheiro pagasse o casamento. Mas esse convite foi para eu trabalhar a minha vaidade, porque o meu carro era o carro que eu vivia o sonho do jovem, né? Tipo, eu fiquei 6 anos com um carro, que era um HB20, e sonhava com um Civic. E aí, quando eu tive esse Civic, eu achava que eu era o cara, assim, né? Nossa, tô tirando onda, realizei um sonho. Mas quando a gente decidiu noivar e viver o casamento, já não fazia tanto sentido, sabe? E Deus foi falando comigo de tantas formas que eu falei, cara, eu preciso... Não sei se não é servir, mas eu preciso demonstrar, né? Eu preciso renunciar à carne ali para poder viver o que ele... algo. Exato, eu preciso entregar algo para poder viver o que ele tem para mim. E se o casamento é algo que ele preza tanto, e tantas pessoas falam que é muito bom, né? Viver o casamento, que Deus sempre está presente, eu quero viver isso. Então, estou disposto. E aí eu fiz isso, sabe? Então, isso foi antes do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, essa foi uma renúncia que, no meu ponto de vista, os homens que gostam de carro vão me entender, né? Porque aí, quando a gente tem uma coisa com carro, é muito difícil a gente abrir mão disso, né? E foi quando eu decidi renunciar. E até hoje, aliás, né? Estamos aí num projeto para ter um carro e até agora nada. Mas é muito bom ter a sensação de que quando a gente recebe a promessa, a recompensa daquela decisão que a gente tomou, né? E o nosso casamento foi isso. Até porque esse dinheiro do carro, a gente não usou ele. A gente foi recebendo muitas e muitas bênçãos e promessas e ajuda de pessoas que a gente não imaginava que a gente fosse receber, porque a gente realmente não estava contando com essas ajudas. Muitas parcerias por conta, não só do nosso alcance, mas por conta de todo o projeto também, que a gente desenvolveu em torno do nosso casamento. Nós criamos um projeto chamado Depois do Sim. E aí, no Instagram, caso alguém queira conferir, se tivermos noivos por aqui, @Depois do Sim deles. Lá a gente fez, assim, uma sequência de conteúdo sobre como era essa fase de ser noivos, porque a gente via em tantos lugares pessoas falando, mas ao mesmo tempo parecendo uma fala assim tão obscura, porque ninguém falava realmente de números. Paralelo. É um universo completamente paralelo, assim, de custos, de organização e principalmente de ter uma fala tanto da noiva quanto do noivo ativo. Sim. Porque a gente vê muitas noivas falando só sobre isso e ele queria, como noivo, se posicionar, falar sobre também. Então a gente criou esse conteúdo, esse projeto e tudo mais em torno disso, gerou até mesmo um podcast sensacional pra gente, que teve uma temporada. Então, assim, a gente vivenciou muitas coisas que a gente definitivamente não esperava. E ali, em cada coisa, em cada gesto, em cada presente, em cada coisa que saía, pessoa que entrava e pessoa que saía da nossa vida também, principalmente nessa fase, foi quando a gente começou a reconhecer o cuidado de Deus em todas as coisas. E olha, para você ver que coisa interessante, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: as nossas escolhas definem os nossos destinos. Uhum. Então, a escolha do Luan... Se vocês for parar para observar, os frutos já foram chegando assim do meio do processo. Uhum. E talvez agora, nesse novo tempo na vida de vocês, tudo isso vai voltar, né? Porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher. E é algo muito interessante, porque tem muitas ideias que as pessoas criam a respeito do casamento, ainda mais para a vida do jovem. Uhum. Então, assim, o Luan renunciou a algo que para ele, e para nós homens mesmo, quando é algo que mexe no nosso ego, na nossa vaidade, é algo muito difícil. Isso falando da parte masculina. E o Luan dando esse passo para algo maior, que é algo que é um propósito do Senhor para a vida de vocês, de praticamente todos nós, eu acho que foi algo fantástico, Luan. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como valorizar essa ideia de casar, passar essa ideia, porque muito jovem fala, não preciso casar logo, não. Eu vou sair com as menininhas, vou curtir. Quando for no tempo certo, eu vou fazer. E você não. Você, a partir do momento que você recebeu a orientação certa de como deveria ser feito, eu acredito que você não pensou muito, já vendeu o carro e já... Uhum. Posso desbocar um pouquinho aqui? Pode. Mas vigia, tá? Eu vou dizer que... eu vou colocar aspas, tá? Porque pelo posicionamento que a gente tem hoje, mas eu vivi o melhor dos dois mundos. Né? O melhor. Por que eu digo melhor? Porque eu já fui solteiro, enquanto a gente começou errado, né? Então a gente eu ficava com outras meninas, eu era do mundo. Uhum. Então... eu vivi o melhor, porque essas pessoas que acham que ficar
e não casar e ficar indo para festa, acha que é o melhor. Então, eu posso dizer com autoridade que o casamento é para quem quer se tornar homem de verdade. Porque você precisa renunciar coisas para viver grandes promessas. E toda renúncia, ela libera uma promessa. Amém. Se você está preparado para viver algo único na sua vida e que é cheio do Espírito Santo e cheio da presença de Deus, você precisa renunciar coisas da carne para viver coisa do Espírito. E o casamento, ele é algo magnífico. E eu digo isso porque no dia do meu casamento, quando eu estava de costas esperando a entrada da noiva, eu senti a presença de Deus de uma forma tremenda, assim. Glória a Deus. O nosso casamento, ele foi num lugar muito abençoado e quando eu estava de costas para a entrada da noiva, eu ficava de frente para o céu, né, que era uma montanha que a gente estava. E era muito lindo ver o céu cheio de nuvens e 5 segundos depois de eu me virar, eu senti o sol nas minhas costas e o sol bater na pele dela, sabe? Então eu senti um acalento muito grande e uma certeza de tudo que eu tinha renunciado e vivido era para poder sentir aquilo naquele momento, sabe? E é nesse momento que você sente uma presença assim muito... É difícil você explicar. É difícil você explicar para quem nunca sentiu isso e nunca viveu, sabe? Mas eu falo com autoridade de viver os dois mundos, que essa é a melhor coisa, sabe? Porque esse melhor do mundo da carnal, você é solitário, você é infeliz e você é sozinho. Porque você vive uma vida buscando viver momentos carnais. E eles duram pouco. E quando eles passam, você se sente triste, vazio e sozinho. E aí, quando você deita a sua cabeça no travesseiro para dormir, você não sabe o que falta. E eu te digo o que falta. Falta a presença de Deus na sua vida. É verdade. É verdade. Bom, muito forte isso aí. O que possa alcançar o coração de um jovem que está aí, talvez, achando que está certo, mas está perdido. Você precisa renunciar e experimentar isso que eu tô falando. E depois você me procura para contar. Cara, eu fui testar. Lembra que eu contei dos meus testes? Só pra ver. Fui testar para ver o negócio, se esse cara que você tá falando é gente boa. E pior que ele é, né? Maravilha, Mari. E para você, como mulher agora, falando senhora casada, como que você pode deixar algo para alguma jovem que está aí também, talvez à procura de um príncipe encantado? A gente sabe que tem todos os desafios. Pro Luan também, que achava que a vida era de uma forma. Como que você enxerga isso e o que você pode deixar de lição para uma moça que está assistindo você nesse momento? Olha, algo que eu digo que sempre que perguntam, ontem mesmo a gente fez a caixinha de um quadro que a gente faz nos nossos stories, Casal Sincero. E até perguntaram qual seria o lugar assim mais indicado, adequado para se encontrar a pessoa certa, a pessoa decente, né? A menina até usou essa expressão, né? É verdade. Aí a gente foi e brincou, ó, Lagoinha Cuiabá, lá na igreja. Se não for lá, vai num evento que eles vão fazer. Se não, vai em outro evento. Mas não necessariamente só da nossa igreja. Mas a gente para e pensa... O Senhor, ele é de muitos detalhes e de acasos, digamos assim, também. Porque, poxa, ele fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje, sendo que a gente se conheceu num evento para influenciadores. Ambos estávamos no mundo. Ambos não conhecíamos até então o amor dele, não conhecíamos a palavra. Então, se ele restaurou tudo isso, o nosso coração, dentro de cada um de nós, sabe? E criou o casamento da forma como a gente tem hoje... Ele é o Deus do impossível. Então, lógico, a gente brinca e fala bem assim, ó, não vai achar a pessoa lá, mas a pessoa pode, às vezes, estar, sei lá, do teu lado num banco e você só vai saber se ela vai ser a pessoa para você ali, unindo os propósitos, claro, se alinhando abaixo da palavra, é claro. Mas uma coisa que eu digo é que a pessoa consiga entender que há tempo certo para todas as coisas. Né? Eu gosto muito de reforçar isso, que a gente às vezes acaba querendo acelerar alguns processos, né? Principalmente de relacionamento. A gente às vezes encontra também pessoa que mal conheceu, a gente estava vendo no Carisma, no seminário teológico também, de uma pessoa que às vezes mal conheceu o outro e já logo pensa, não, já vou casar. Mas sem conhecer de fato alguns detalhes, conheça, entenda melhor, faça perguntas sobre questões do financeiro, daquilo que acredita, que deixa de acreditar, sobre a palavra principalmente, discutir sobre a palavra, falar sobre isso. É isso que vai fazer com que um casal enriqueça. Alinhar o propósito. Exatamente. Que é isso que vai fazer com que a pessoa cresça junto, em conjunto, para que os dois se tornem um só, sabe? Conversem, né? É o que a gente sempre fala. Sempre foi a Toda base. vez que tem caixinha de pergunta...
tem resposta falando que tem que conversar. Diálogo. Diálogo. A gente, Conversa, toda diálogo, caixinha conversa. nossa de pergunta, o que é importante para relacionamento, o que eu deveria fazer? Diálogo, comunicação. Esse é o pilar fundamental para todo e qualquer tipo de relacionamento. Então, a gente reforça muito isso, de que a pessoa possa ser aberta também ao diálogo, mas que ela possa também ocasionar isso, e não só deixar que o outro entenda ou deixe de entender. Não, instigue, pergunte, cria situação, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, principalmente para as meninas mais novas, né? Elas precisam também falar sobre isso com outras meninas, conversar como as outras também se Com sentem certeza. sobre. Porque às vezes a gente vê tantas meninas querendo julgar o que é certo e o que é errado com base no que vê na internet, né? Como a gente estava falando de ser um canal de informação, mas às vezes é só de distorção, né? De uma real realidade, né? Então, conversar sobre isso, conversar com pessoas que também têm mais experiência, saber ouvir os mais velhos. Nossa, como isso é precioso também. Só que, lógico, sabendo filtrar, né? Porque existem mais velhos que são frustrados ou que não vivem essa realidade, principalmente como cristãos, que às vezes vão querer instruir a pessoa de alguma coisa, mas não tem como oferecer instrução nenhuma de fato, né? Então, ser abertos a isso do diálogo, pesquisar bem, conversar bastante com as pessoas. Ter boas referências, Com eu acho que certeza. isso Importantíssimo ter boas referências. Então, eu acho que tudo isso agrega. Fantástico isso que você comentou. E trazendo agora para a parte mais pessoal de vocês, falando da Mari em si. Esse encontro com Jesus, o que você pode dizer assim, essa área aqui, Jesus me ajudou muito. Você vai falar assim, olha, na área emocional, não sei, talvez, na área profissional, o que esse encontro com Jesus, esse amor, esse envolvimento todo mudou dentro da Mari? Olha, com certeza eu diria que dessa parte profissional. Principalmente antes da gente começar aqui o podcast da gente conversando. Tá, mas você fala que você é influenciadora ou não? Eu falo que hoje não atuo tendo essa atuação como ali a minha prioridade mais. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho com a influência que eu conquistei nesse tempo lá de 2019 até aqui. Então, isso só foi fortalecido pra mim. Sim. E muitas coisas me foram reveladas também com a minha atuação como psicóloga. Porque vivendo ali uma fase perdida pós... formar e tudo mais, eu fiquei me questionando, Senhor, como vai ser essa minha atuação profissional? Como que eu vou conseguir, de alguma forma, glorificar você através do meu trabalho? Porque, ao mesmo tempo, a psicologia ela tem algumas limitações por conta do código de ética, enfim, por falar de ciência e daquilo que o mundo relata como uma ciência, enfim, bate um pouco de frente, né? E eu não quero bater de frente, eu quero ter esse diferencial, eu quero que pessoas cristãs tenham entendimento, principalmente, né, sobre o cuidado da saúde mental, da necessidade de ter esse cuidado, porque não é só corpo, espírito e alma, né, mas é ao mesmo tempo só isso, então a gente tem que cuidar, sabe? Exatamente. Então, falar sobre isso, falar sobre saúde mental, eu vejo que não só o testemunho, assim, que eu carrego, mas da área que ele mais trabalhou e mais tem trabalhado comigo, porque diariamente ele trabalha, ele me ensina alguma coisa, porque eu tô disposta também sempre a aprender e melhorar certos pontos, é isso, sabe, no profissional. Na forma como eu consigo, através da minha atuação, demonstrar um pouco mais do amor e do cuidado dele comigo, sabe? E eu diria também que nesse quesito relacionamento, com esse nosso amadurecimento em conjunto, sabe? Foi algo que eu diria que em 2, 3 anos, a gente viveu 5, 6, digamos assim, sabe? No quesito amadurecimento espiritual. Sim. Porque jamais, se parasse pra pensar lá em 2020, no começo do nosso namoro, jamais eu acreditaria que a gente estaria onde a gente está hoje, profissionalmente, pessoalmente, falando espiritualmente, sabe? E é muito incrível de estar vivendo isso, sabe? Em todos esses detalhes, porque a gente se permitiu. A gente deu essa abertura e dá essa abertura pra ele todos os dias. Nossa, e ver isso em vocês é fantástico, porque dentro de vocês é nítido, né? Até nas orações de vocês, uma sinceridade, assim, fantástica. No fato de falar com Jesus de uma forma muito transparente, né? Sim. Então, eu acho que esse coração disponível a qualquer mudança, qualquer transformação, é o coração que Jesus deseja de nós, porque somos imperfeitos. Sim. Todos os dias a gente descobre que nós temos uma natureza difícil de lidar. E como? E não é algo só sobre nós, é sobre Sim. o próximo, porque aquilo que nos faz mal, com certeza vai fazer mal para outras pessoas. E em você, Luan, o que você fala? Isso aqui, quando eu encontrei com Jesus, quando eu realmente estava firmado ali, Jesus me ajudou nessa área. Eu senti mais impacto de transformação nisso dentro de mim. Cara, eu acredito que ele me trouxe clareza sobre meu propósito. Eu tinha ideia, mas não tinha clareza. A partir desses movimentos que aconteceram em minha vida, né? Nessa ordem que a gente estava comentando, né?
eu vendi o carro, depois eu fui para Rio Grande do Sul, depois eu fui para os Legendários. Não, você foi casar. Fui casar? Você casou. Casei no civil. Aí Casei você no casou civil, aí a gente religioso. batizou. Isso. Aí eu fui pro Que a gente Legendário. adiantou o nosso casamento civil pra porque a gente poder precisava batizar, fazer a regularização né? para Batismo. batizarmos. E aí morremos pro mundo. E aí batizamos, isso. E aí, depois do batismo, casamos no Casamento religioso. E aí fomos Você fui foi. pro Legendário, depois lua de mel. Isso. Então, e tudo isso foi 1 ano, tá? E isso é muito recente, foi tudo ano passado, sabe? Pois Então, é. e durante todo esse período, a gente sempre disposto, principalmente disposto, né? Porque a gente entendeu. Então, ele convida. E aí, ele espera você ver se você é o cara que vai topar mesmo, tá com ele, né? E a gente aceitou todos esses convites, né? Porque a gente viveu 1 ano de aceleração. E é isso que ela falou. A gente viveu 5 anos em 1, vamos dizer assim. Então, eu tive clareza sobre o meu posicionamento. E eu gosto de falar uma frase que é para empreendedores, que é: todo negócio ele começa pelo dinheiro, mas ele só permanece pelo propósito. Então, através da minha vida, todos os meus negócios, ele tem um propósito hoje. Glória. Que é através de todo o trabalho que eu faço, toda a negociação, toda a compra e venda, ele tem Cristo. Então, não importa a pessoa que faça negócio comigo, ela sabe que Deus está envolvida nisso. Então, Na verdade, o negócio é dele, né? Você só administra. exato, é uma forma de glorificar o nome dele. Então, eu deixo isso muito claro em tudo que eu faço. E isso, para mim, é a clareza do posicionamento. Porque eu tinha receio de falar sobre religião, de falar sobre política, porque eu queria agradar a todos. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? E aí, quando eu tive essa clareza, eu não tive dúvida em me posicionar. E eu me posicionei sem medo, porque eu sabia o que... Na verdade, eu já vivenciei o que ele prometeu, né? Um pouco do que ele tinha, né? O favor e a graça disponível. Então, eu não tive mais medo. Então, a clareza do meu posicionamento me levou e tem me levado muito longe. Eu sei que tem muitas coisas para a gente viver, porque o favor e a graça dele está aí. Então, essa mudança foi assim... De fato, ele colocou luz, sabe? No meu propósito de vida. Então, ele trouxe essa clareza, assim. E isso refletiu em todas as áreas da vida. Eu sempre acreditei que... Eu sempre fui muito calmo, então, na questão personalidade, eu acho que não mudou muito, mas na questão de papel, né? Qual é o meu papel? Como eu estava falando, a coisa do bem casados. Qual é o meu papel como marido? Qual é o meu papel como líder? Qual é o meu papel como empresário? Então, essas coisas, elas foram tendo mais clareza, porque a palavra nos ensina muito da forma de como devemos agir no dia de hoje. Nosso procedimento. Exato. E aí, então, eu tive muita clareza, assim. Foi algo que tem sido, na verdade, né? Até hoje, cada dia mais revelado para mim, assim. Ai, fantástico. E talvez você está assistindo e você se identifica com a história do Luan ou da Mari nesse sentido. Porque às vezes a gente está num ambiente que a gente se sente perdido, talvez saindo da faculdade ou na escolha de um relacionamento ou em algum processo da sua vida dentro de casa. Só que Jesus nos quer um coração sincero. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente se acha autossuficiente em tudo, e não é isso que o Senhor quer. Ele quer um coração disponível para ser moldado, assim, conforme a imagem dele, conforme a palavra dele diz. E se você está dessa forma, eu acho que eles são um bom termômetro para medir. Fala assim, não... Tem jeito, Jesus não me quer dessa forma. Bem isso. É isso mesmo. Tem salvação, tá? Então, eu acho que o segredo de tudo isso, cara, é assim, estar disponível para a mudança, estar disponível, entregar as nossas razões. Eu gosto de uma frase também que diz assim, a gente escolhe viver por algo que vale a pena morrer. Exato. É verdade. Todos os dias. Então, acho que quando a gente decide viver isso... Acho que Jesus faz o resto, né? Tem o coração disposto e disponível, né? Exatamente. E agora eu acho que a parte boa de tudo isso, a lua de mel. Eita, glória. Fala pra gente como é que foi, né? Tantas sementes, tantas sementes grande. plantadas, tantas coisas né? aconteceram. Até a lua de mel foi uma semente plantada. Foi um ato profético. Foi um ato profético. Porque esse daqui foi acho que foi no Dia da Mulher, né? Que você me presenteou com as passagens. Foi. A gente fez a compra das passagens. Foi com dinheiro ou foi com ponto, né? Foi com com ponto, ponto, porque a gente não tinha dinheiro na conta. Então fez um ano.
Foi em agosto. Foi em agosto. Agosto? Então fomos logo após. Casamos não, a em compra julho. da passagem foi fez um ano. É, Não. a compra da passagem, o Dia da Mulher já foi. Dia da Mulher tinha sido em março e aí viajamos em agosto. Então, ele tá falando da compra da passagem. Da compra da passagem, ó. Um ano do presente. É, da compra da Ah, passagem. tá. Já deu... Ah, é verdade, isso. Raciocinei agora. Sim, tá certo. Ele comprou as passagens. A gente sonhava muito em conhecer... Ai, gente, olha o nível do sonho, tá? A gente sonhava muito em ir de lua de mel pra Disney, de Orlando. A gente queria muito, assim, liberar as nossas eternas crianças, né? Juntos lá na Disney de Orlando. E vocês não conheciam? Não, a gente ainda não... Ainda não conhece. Não, eu ainda não conheço. Ele já foi quando tinha 15 anos, né? Mas, enfim, a gente gostaria de ir lá, porque era uma experiência que a gente, assim, nossos olhos brilhavam e brilham até hoje. Ainda é um sonho nosso. Só que na época, acho que por conta de toda a correria, de casamento, de tudo que estava acontecendo, deixando de acontecer, a gente tinha que ir atrás do visto. E até então a gente não ia ter o tempo hábil para isso, para realmente, logo após o casamento em julho, poder viajar. Aí eu falei para ele, olha, se for falar de um sonho, assim, mais meu do que seu, mas assim, que eu sonho muito de conhecer um dia, eu queria muito ir pra Itália. Não sei se eu tô pedindo muito, mas eu queria muito conhecer a Itália, fazer uma Eurotrip. Aí eu falei, eu queria muito. Joguei pro ar. Joguei pro ar. E aí, ele se organizou e me surpreendeu comprando pra gente passar um mês de lua de mel. Passamos 30 dias viajando. Esse foi o ato profético. Mas o ato profético foi fazer a compra da passagem. Mas eu preciso deixar claro uma coisa, gente. Existe um planejamento, né? Não é assim Desde também... quando eu me entendo por empresário, a gente quer economizar. E aí eu sempre busquei cartões de crédito que pontuassem. Isso. Então as nossas passagens, elas foram todas compradas com pontos. Muitos pontos acumulados por conta das coisas do casamento. Porque muita coisa a gente podia ter ali pra pagar no Pix, mas a gente passava o cartão de crédito pra poder... Parcelar o cartão de crédito pra poder... Parcelar, pra pontuar. O ato Ato planejado. Exatamente. O ato profético era 30 dias, como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai comer lá, onde a gente vai comprado. dormir, com que dinheiro. Tá aí o Senhor veio e provei depois, né? Mas aí o ato profético foi esse, e aí vivenciamos a nossa lua de mel por conta da quantidade de presentes que nós recebemos de casamento. Então, assim, 30 dias viajando por lá, alimentação, hospedagem, foi tudo por presente das pessoas que amavam e amam a gente. Sim. Uma coisa que, assim, a gente verdadeiramente não esperava que a gente fosse. Muita da vivência que a gente teve lá, que a gente experimentou, foi graças a essa sementinha, né? Porque... E bota a sementona. Dá pra ir lá e você ficar andando a pé. Mas se você quiser viver experiências, né? Mas... Andando a pé na Itália. É babado. E aí a gente conseguiu viver 30 dias, assim, conhecendo vários lugares inesquecíveis, assim. Fomos pra Itália, pra França e pra Suíça. Boa parte do tempo, a maioria dos dias, foram pela Itália. E foi muito surreal, foi muito tremendo, sabe? Acho que todos os lugares assim que a gente visitou foram bastante tremendos. Houve uma certa situação que não era como a gente planejava, não gostaria, mas foi como o Senhor quis, que eu tive que lidar com um luto, uma perda, quando a gente completou 7 ou 8 dias na viagem. Tinha acabado a primeira semana. Eu perdi um primo meu por um acidente aéreo aqui. Então, assim, foi uma tragédia, aconteceu tudo isso e a gente estava lá a caminho do destino que eu mais aguardava para conhecer. A gente ia pegar, acho que 12 horas, 11 horas de carro, de estrada. E 1h30, 2 horas eu recebi a ligação da minha família contando a notícia. Foi, assim, uma viagem, eu falo que muito intensa, espiritualmente falando, por conta disso também. Porque eu sei que eu não ia ter uma outra oportunidade para estar lá e para vivenciar todas aquelas bênçãos, tudo aquilo. E para mim foi muito forte de eu pedir reforço ali, renovo para Deus, para que eu não me afundasse completamente naquele luto, porque não era um primo qualquer, era um primo que cresceu comigo como um irmão mais novo, sabe? Então, por conta da forma como foi, eu fiquei bastante abalada. Eu diria que uns 5, 6 dias ali do roteiro, mas tentava, na medida do possível, ainda sair do quarto, ainda comer, ainda fazer as coisas turísticas e tal. E ele foi bastante paciente e compreensivo com isso também, porque acho que quem já vivenciou ou já viu alguém vivenciando luto, é uma coisa bastante instável, né? Cada pessoa, ela vive de uma forma. Então, acho que nesse período, inclusive, do luto, foi onde eu mais orei, mais me aproximei ainda mais de Deus, orando ali por conta de tudo que estava acontecendo. Eu falava assim, Senhor, nossa, eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver isso daqui, mas como que eu vou conseguir fazer isso respeitando os meus limites, respeitando a minha família? Aí eu fiquei bem perdida, sabe, assim, durante uns 4, 5 dias, mas ainda foi proveitoso. O Senhor conseguiu. Em algum momento você pensou em voltar? Não preciso voltar. Pensei, mas durou pouco esse pensamento, sabe, porque conversando com ele, na medida do possível que eu conseguia conversar, porque eu não estava tão comunicativa, assim, não conseguia, eu me fechei um pouco, bastante, na verdade, nesses dias, né?
eu conseguia só pensar numa coisa. Eu sabia o quanto o meu primo estava feliz, empolgado e acompanhando todos os stories, as postagens da nossa lua de mel. Então, eu sabia o quanto ele gostaria que eu desse um jeito, sabe-se lá qual, de aproveitar, de vivenciar aquilo. E Deus acalentou também no meu coração de que eu não ia mudar alguma coisa da situação, de tudo, estando aqui. Então, na verdade, a gente, em conjunto, perderia uma oportunidade que foi um presente muito grandioso, de que a gente não conseguiria recuperar se eu voltasse. Então, passou por pouquíssimos segundos, porque eu também já não sou uma pessoa que gosta de vivenciar velórios, eu gosto de me abraçar as memórias que eu tenho ali da pessoa. Essa é a minha forma também de processar o luto, né? E foi assim que eu tratei isso como uma prioridade, sabe? E de focar também em viver aquilo em família. Porque o meu foco era a minha família que eu estou construindo, né? Então, ali, pra mim, foi um marco, um certo divisor de águas muito forte, assim, pra mim, sabe? Porque, como eu falei, não foi como eu queria, mas foi como eu precisava. Então, foi bastante enriquecedor, eu diria, espiritualmente, em todos esses setores e âmbitos aí nossos. Você falou algo muito importante, que você, lógico que sofreu luto, é um ente querido, mas você priorizou uma família que você estava construindo. E isso é muito valioso, porque existem certos apegos e a gente tem que colocar alguns limites. Não propriamente nesse caso, que a gente sabe que é um fato, sim, indiscutível. Mas de todo um processo. A Bíblia fala que o homem deixa seu pai, sua mãe, se une com a sua mulher. E ali você se torna uma só carne. Né? Então, acho que isso é um fator muito importante também que você trouxe pra gente. E Luan, e todo esse suporte pra Mari, como que você buscou essa ajuda, assim, falando assim, meu Deus, é uma coisa que não é comum. Como que eu vou dar esse suporte como um homem? Você já tinha buscado algumas informações de como você lidar, assim, como esposo, mas nessa hora em específico, como que você lidou? Cara, uma coisa que sempre me ajudou foram, durante a minha vida, eu fiz vários cursos e preparações para autoconhecimento, né? Então, eu tenho formação de coach, programação linguística, entre outros cursos que eu fiz, que eu aprendi a lidar com as minhas emoções e sentimentos. E então, isso me dava ferramentas e habilidades a conversar com o outro. E, na medida do possível, né, quando ela se abria para mim, eu conseguia direcioná-la, sabe? Porque a minha esposa, amada, ela já teve mais dificuldades em se expor os sentimentos que ela tinha, sabe? Mas nas poucas oportunidades que ela me deu, eu consegui ajudá-la a resolver. Que bom. Porque ela foi, durante um tempo, a pessoa que guardava muito pra ela e na hora que tava cheia, ela explodia, sabe? E na hora que explodia, não tinha muito o que fazer, né? Mas quando a gente já tava na lua de mel, ela já tinha conhecido... Ela já tinha reencontrado o amor de Cristo, já estava se tornando... O fruto do Espírito já estava aqui, né? Nela. Então, precisei aprender ela mesmo. já tinha um certo controle e ela se abria mais comigo. Então, quanto mais ela se abria, era mais fácil da gente lidar com isso juntos. Porque enquanto ela não falava, eu respeitava, porque o momento era dela. Eu não podia entrar e falar, e aí, bora resolver esse negócio, né? Manda pra cá, deixa eu resolver. Então, eu deixava o tempo dela, né? Ia ali servindo ela, tentando fazer o que eu podia. E até mesmo forçando de forma intencional alguma forma dela conseguir trazer isso para mim, para que eu pudesse ajudar ela a resolver. Porque a gente é casado, agora esse problema não é só seu, é nosso, sabe? Essa era a vontade de falar. Mas não na fala, mas com muito cuidado e carinho, eu dava um jeito de trazer ela para perto e a gente junto conseguir lidar com essa situação. Então... Eu não sei se eu diria que eu senti dificuldade, mas eu senti ansiedade dela compartilhar comigo isso logo. Entendi. Porque eu sofria de ver ela sofrendo, sabendo que eu não poderia fazer nada até que ela permitisse. Porque existe essa linha, né? Esse limite. Exato, é um limite. Exato. Eu não posso entrar e ser invasivo. Eu preciso ter abertura e a permissão dela para que eu possa ajudá-la a tratar, até como terapeuta, né? Sim. Ela tem que me dar abertura para que eu possa ajudá-la a tratar. Então, o que ele quer? O que ela tá pensando que eu quero? Então foi, assim, difícil, né? Mas eu acredito que, graças a Deus, nós dois temos muitas ferramentas para lidar com essas coisas. E eu acredito que foi
num tempo tranquilo e certo, sabe? Ela entrava no banho e chorava e saía triste. E aí eu arrumava um jeito de a gente fazer alguma coisa e distraía ela para ver se ela esquecia um pouquinho. Aí quando ela Sim. parava depois, ela chorava um pouco e eu sabia que era o motivo. Então, Sim. tava tudo certo, sabe? Que bom, que bom. Nossa, glória a Deus. Isso mostra muita Amém. parceria, assim, da Sim, parte de com vocês. certeza. Gente, a gente tá partindo pro final aqui do nosso bate-papo. Mas antes, eu quero fazer uma dinâmica que eu gosto sempre de fazer aqui. Fazer individual com cada um. Tá. Eu sei que Ok. vai ter algumas respostas parecidas, mas, enfim. Vou fazer e o mais rápido que você conseguir responder, você responde. Vou Ok. fazer primeiro com a Mari. Mari, um livro. Ah! Eita, varou. A Bíblia. Eita, glória. Um hábito. Me autoanalisar. Fazer uma autoanálise do que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, se tá bom, se não tá, se eu posso melhorar, se tem que ficar assim. Muito bom. Autoanálise. Diariamente? Diariamente. Ih, várias vezes diariamente. Um hobby. Praticar atividade física. Tô precisando desse. É importante, é importante. Às vezes, por mais que na má vontade ali, mas depois que eu vou é sempre muito recompensador. Uma pessoa que marcou sua vida. Não pode falar ele, né? Ah, é muito óbvio. Marmelada, né? né? Jesus Cristo. Um louvor. A quem eu temerei? Da Mirella. Mirella Fernanda. Arrasou. Um versículo. Eclesiastes 3. Há um tempo certo para todas as coisas. Família é? Tudo. Eu não consigo dizer de outra forma, eu diria que é tudo. E Deus é? Ainda mais, né? Tudo e mais um pouco. Perfeito, bom. absoluto. Não pode pegar nenhuma dessas palavras, Varão. Vou ter que me virar pra Boa falar outra sorte, coisa. vai. Mas veja pelo lado bom, você teve um tempo pra pensar. É, Eu vou tentar falar outras coisas pra não ficar entendi. muito... Então tá bom. Beleza, então vamos Vamos começar lá. de novo com a Alan. Finge que você não sabe as perguntas. Tá. Um livro, Luan. Vou pra parte empresarial, tá? Tá, 48 Leis do Poder. ótimo. Um hábito. Academia. É um hábito. Um hobby. Também é um hobby, academia. É um hábito e um hobby que eu gosto. Tem um hobby que eu gostaria de fazer mais, mas não consigo, que é fazer drift. Ai, Mas ainda Senhor, não, me não ajuda, consigo ter essa... pai. Um carro. Mas você já tem um carro? Já. Ah, Só não tá que pronto, mas tenho. Ah, ok. Ai, irmão, vai Já orando, tem o tá? curso Ora também. por ele, vai. Já tenho curso. Ótimo. Uma pessoa que marcou sua vida. Jesus marcou demais, né? Eu acho que... a minha família até brinca que existe o Luan antes de Cristo e o Luan depois de Cristo. Uhum. Um louvor, Luan. Tem um louvor que marcou o período do nosso casamento ali, que é Eu Permiti o Vento, de Joana Rodrigues. Ótimo. É intenso. Um versículo. Mateus 6,6, que é o que marcou Ótimo. muito a minha vida. Família é? É tudo. É o mais importante. E Deus é? Acima de tudo. Ah, foi boa. Gostou, né? Foi esperto, foi É, esperto. muito bom. Gente, queria que vocês deixassem aí, olhando para aquela câmera. Pode começar primeiro com o Luan. Uma mensagem para quem está assistindo vocês e viu todo esse contexto, todo esse desafio que vocês enfrentaram, desde o amor de Deus. E talvez ele está assistindo você e identificou, Luan, com a sua história, com a sua mensagem. O que você pode deixar de lição para ela? Talvez ela esteja perdida, sem orientação. Existe um cara cheio de favor e graça disponível, esperando você. Mas você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo. Ele quer o seu coração disposto, disponível e sincero. Você não precisa falar bonito, você não precisa montar frases elaboradas, você não precisa fazer uma poesia. Você precisa sentir e ser verdadeiro com o que você tem no seu coração. E aí, quem sabe, você experimente um pouco desse amor. Não, fantástico. Me lasquei pra falar alguma coisa boa. Bora, Mari. Ai, Senhor.
A fala é toda sua. O Espírito Santo vem aqui rapidinho. Pra ali uma moça ou alguma pessoa que identificou com a sua mensagem. Fale né? com as mulheres. Pode filtrar. Você tá falando com uma pessoa que talvez está perdida, ou está no embaraço também profissional, ou no relacionamento, ou sei lá, um desafio dentro de casa. O que você pode deixar para essa pessoa? Essa mensagem de talvez acalento ou um abraço assim através da sua fala para essa pessoa. Olha, será que eu posso? Eu gostaria de reforçar sobre o versículo, de que há um tempo certo para todas as coisas, um tempo determinado para todas as coisas acontecerem aqui. Sendo tudo, lógico, abaixo assim do propósito de Deus pra gente. Mas uma mensagem que eu acho que alguém um dia me disse e me impactou demais foi: busque ajuda. Fale sobre como você se sente, busque ajuda profissional, de um líder espiritual, de amigos. Converse sobre os seus sentimentos. Sobre aquilo, principalmente, que te agrada, quais são os seus limites. Busque entender mais, principalmente, sobre si. Sobre entender quais são os seus limites, compreender os seus sentimentos, as suas emoções, trabalhar, usar isso a seu favor. E se eu pudesse também indicar, façam terapia. Terapia é também uma ferramenta do Senhor. Acreditem nisso, vocês podem vivenciar isso. E acredito que devo reforçar, sim, o que você falou, de que busque ao Senhor também. Entenda um pouco mais de quem é esse cara, de que fez todos esses feitos, sabe? E se você estiver com seu coração realmente disposto a conhecer Ele, dê o coração por completo. Não dê uma parte dele, porque o Senhor também não gosta de café nem frio, nem morno. Ele quer tudo, ele quer quente, um café fervente. Então, dê tudo de si para conhecer e para viver esse relacionamento. Eu tenho certeza que dar esse tudo vai valer a pena. Uau, Ai, que vocês arrasei. Ai, tô nervosa. que vocês possam receber essa mensagem com muito carinho e amor no coração de vocês, porque em mim já recebi também a minha parte. Amém. E eu espero que você também seja abençoado por meio de cada palavra aqui. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Foi assim um prazer imenso ter vocês aqui, ouvir a história de vocês. Eu pude acompanhar através do Instagram, mas ouvir realmente da boca de vocês isso aqui em 1 hora foi algo assim fantástico. Eu quero agradecer em nome da TV. Obrigado. E dizer que nós estamos de portas abertas para vocês, por que precisarem também. E é sempre um prazer. Muito obrigada. Ter vocês aqui. A gente que agradece, de verdade, pelo convite, em especial por abrir esse espaço, né, pra gente poder compartilhar um pouco mais de todos os feitos, alguns, na verdade, né, dos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, principalmente a 2. Então, nós que agradecemos. Obrigado pelo espaço, obrigado você que está assistindo também pelo seu tempo e disponibilidade, né, de nos ouvir. A nossa expectativa é que você seja tocado e que hoje você tenha uma porção de algo novo, né, para poder viver a sua vida daqui para frente. Quem sabe ser tocado e, de fato, transformá-la também, né? Amém. É isso aí. A gente quer te agradecer pela sua participação, por estar com a gente. Você viu tantas coisas que você recebeu aqui hoje. Compartilha com alguém. Vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Sigam eles nas redes sociais. Segue a gente, galera. Vai estar um arroba aqui embaixo de cada um. E acompanhe, porque vem muitas coisas boas, muitos desafios que o Evangelho nos proporciona. E nós queremos realmente agradecer vocês por estar aqui até agora com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.